O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 10. Ocupações e Missões dos Espíritos, Parte 2. 565. Os Espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que pode provar a elevação dos espíritos e seu progresso. 566. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, se interessará na proporção em que eles lhe permitirem ajudar a elevação das almas a Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito dedicado a determinada arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em anterior existência, porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. Assim, segundo o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso o que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda isto, o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado com o que há nos mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que para eles não é mais que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar progresso. 566A. Concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados, mas falamos dos espíritos mais vulgares, que não se elevaram ainda acima das ideias terrenas. Para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e podem admirar aquilo mesmo que admirais. 567. Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Os espíritos vulgares, como disseste, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte às vezes bastante ativa naquilo que fazeis segundo a sua natureza. E é bom que o façam para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos detalhes, mas não o fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos somente ligam a essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Podem fazê-lo num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto, seja como espíritos, seja como homens. São encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num círculo de ideias mais ou menos amplo, mais ou menos especial, de preparar as vias para alguns acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoais ou inteiramente locais, como de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos,
de velar pelos que estão sob a sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha a sua tarefa.